Seja muito bem-vindo a mais um Alcatalk. Hoje estamos aqui em São Paulo para falar de um assunto que a gente já tem falado ao longo de todas essas edições, que é tecnologia. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Nós estamos aqui nos estúdios da Talk TV em São Paulo para falar com Alexandre Nastro, da Genetec. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado por estar aqui conosco, por aceitar esse convite. E gostaria de que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Legal, obrigado, Ale. É um prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma para ilustrar e trazer algum conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. Eu me chamo Alexandre Nastro, eu estou há mais ou menos 35 anos nesse mercado. Começou ontem. Eu vim da área de telecomunicações, eu comecei a minha carreira na área de telecomunicações, né? Aí eu passei... Eu peguei aquela mudança, né? Não existiam redes Ethernet ainda, né? Uhum. Eu trabalhava muito com mainframe, controladora, e aí eu fazia algumas programações em Assembler, Fortran, COBOL, né? Linguagem de máquina... Tive o prazer de conhecer os primeiros PCs que a Itautec colocou no meio do mercado brasileiro. E aí, essa jornada longa, né? Em meados do ano 2000, 99 para 2000, eu comecei a trabalhar com a parte de transmissão de imagem, e ali a gente começou a trazer os primeiros produtos de transmissão de vídeo por IP. A minha esposa trabalhava numa empresa chamada Trellis Datacom, né? Eu estava num distribuidor chamado Network Express, que depois foi comprado pela ScanSource. E aí a minha esposa veio com a primeira câmera IP, que ela dava um frame a cada 2 segundos. Oh. E aí eu trouxe aquela câmera, olhei e falei, caramba, tem aplicação para isso, né? Interessante. Ela falou, fica aí, testa, né? E aí eu testei e levei lá pro dono da empresa, né? Porque a Network One naquela época, a Network Express, ela foi um dos maiores distribuidores de solução Tricom do hemisfério sul, né? A gente vendia muito equipamento de rede, as redes Ethernet estavam explodindo, né? E aí eu levei para um dos sócios da empresa e falei, olha o que a gente tem aqui, né? É uma câmera IP. Ele, não, isso aí é uma webcam. Isso aí... Calma, vamos focar no nosso produto de rede. E realmente, né, produtos de rede na época estavam em alta, né? Uhum. Era Cisco e Tricom, vendendo milhões de dólares por mês. Né? Então, o que uma câmera IP ia fazer diferença, né? A gente nem imaginava. E aí a gente começou a estudar com um pouco mais de profundidade, né? Eu fui responsável ali por estruturar a área de segurança, né? E aí eu comecei a interagir bastante com o Pelco, com as ferramentas que nós tínhamos na época, entender alguns projetos. A gente estava numa fase era basicamente 90% analógico, 10% IP, né? E aí a gente começou a vislumbrar alguns projetos já com uso de IP, né? Começamos a interagir bastante com rodovias, né? E aí eu comecei a entender as necessidades das rodovias, né? Quais são as premissas básicas para uma operação de rodovia, na parte de atendimento ao usuário, cobrança de pedágio e que tipo de informação eles precisavam extrair. E a gente começou uma transição, né, de câmeras analógicas. Várias rodovias ainda tinham câmeras da Philips. Eram câmeras que pesavam quase 30 quilos, né? Como se fosse aquelas câmeras de TV antiga, né? Exatamente. Quando você assistia o Chacrinha, tinha Exatamente. O conceito a câmera tinha um reservatório de água que quando sujava a lente tinha um limpador de para-brisa mesmo ali. Ela espirrava a água e ligava o limpador. Pra você ver o nível da tecnologia, né? E eu vou falar, bem robusta, tem câmera funcionando até hoje. Acredito. Tem câmera desse tipo funcionando acho que deve ter aí uns 20 anos de uso. E aí a gente começou a transição para o mundo IP. Por quê?
aquela história de convergência, né? Quando você... A rodovia me deu muita bagagem. Porque a rodovia, ela tinha um meio físico para transportar voz do callbox, ela tinha um meio físico para transportar os dados de painel de mensagem e tinha outro meio físico para transmitir imagem de câmera, né? Então era muito caro você criar três infras para transporte de dados diferentes, né? E sendo que você pode transportar tudo isso por Ethernet, né? E aí começou essa história de convergência, né? Migrar tudo para a Ethernet, e aí a câmera IP, nesse sentido, ela ganhou muita força, né? Começaram alguns sistemas de comunicação por áudio, e aí vieram as câmeras IPs foram se aperfeiçoando, câmeras com movimento rápido, lentes maiores, e aí a gente começou a entrar com maior profundidade nesse mundo IP para a rodovia. E foi uma escola. Como a gente recebia a imagem na central, como a gente gravava, as melhores formas de se estruturar a parte de dados. E uma grande concessionária de rodovias chegou até a montar uma rede própria de fibra ótica para transporte de dados. Ela começou a prestar serviço para operadoras de telecom, né? Então foi um boom, foi um momento muito bom, um momento de grande aprendizado. E aí a gente começou a migrar esse tipo de tecnologia também para cidades, né? Segurança pública. E a gente interagia com secretários de tecnologia, secretários de segurança, os oficiais de polícia que estavam ali no dia a dia, né? E a gente começou a entender quais eram as necessidades desse público também, né? Uma coisa que a gente faz muito até hoje é analisar. É muito difícil o cliente chegar para você e falar assim, desse nível, né? Quando a gente fala de segurança pública, quando você fala de rodovias, porto, aeroporto, é muito difícil o cliente chegar e falar, olha, eu quero isso dessa forma, né? O cliente, ele sabe muito bem o que ele tem, ele sabe muito bem operar o core business dele. Se ele é um aeroporto, ele sabe operar aeroporto. Se ele é uma polícia, ele sabe trabalhar nos meios de segurança pública. Agora, ele não teve tempo para estudar tecnologia, ele não teve tempo para estudar todos os avanços da tecnologia, né? E aí entra o nosso papel, que ele é um pouco consultivo, né? Então, quando a gente recebe um desafio, uma oportunidade, né? Como uma rodovia, ou como uma cidade ou um estado que quer implementar um projeto de segurança pública, a gente procura se infiltrar dentro do ambiente do cliente e analisar qual o modus operandi dele, qual é a rotina dele, né? Mesmo se a gente falar da vertical de segurança pública, se você pegar um município, ele opera de um jeito. Se você pegar outro município, ele opera de outro jeito, né? Então, são trabalhos consultivos que você elabora antes de conceber um projeto, né? E aí, tem toda uma fase de análise que a gente faz, né? Então, quando o cliente fala, olha, eu preciso de 10 câmeras, 20 câmeras, eu preciso de 5.000 câmeras. Será que ele precisa mesmo? Será que ele precisa da câmera ou será que ele precisa da informação? Da inteligência. Ou da inteligência, ou ele precisa passar por uma fase de transformação digital, né? Ele precisa de unificação dos seus serviços. Uma coisa é você falar, eu trabalho com segurança pública, tenho minha área de despachos, boletins de ocorrência, acompanhamentos de ocorrência, a minha central integrada de segurança pública, onde eu tenho defesa civil, bombeiro e uma gama de outros serviços voltados para o cidadão, né? Só que cada área dessa é uma ilha isolada, né? Então, como é que a gente unifica, aprimora e aperfeiçoa a operação da segurança pública, né? Então a gente tem que entender, tem que estar lá dentro.
Se a gente não está lá dentro do cliente, olhando para ele e falando, peraí, você tem esse sistema, tem essa base de dados, você tem aquele operador fazendo isso, fazendo aquilo, né? Eu tive uma reunião essa semana com o pessoal de trilhos, né? Eu acho que eu vou poupar o nome porque eu não sei se eu tenho autorização para falar o nome do cliente, né? Mas é o pessoal que opera ferrovia, sistema sobre trilhos de transporte de passageiros. E aí a gente está falando justamente disso, da unificação das operações, né? E ele falou, Nastro, engraçado você ter comentado isso, e me trouxe à tona uma estação que a gente tem até hoje, que ela tem 6 mouses. Eu falei, como assim? Eu tenho 6 mouses, um de cada cor. O mouse vermelho controla a câmera de segurança. O mouse preto vê a parte de sinalização. E assim por diante. Cada mouse tinha uma função dentro da operação do cliente. Por quê? Eram ilhas isoladas de serviço, né? E a nossa proposta para eles é ter uma camada integrada, onde o operador ele possa ter uma visão geral de tudo que está acontecendo, né? Então, essa questão da gente entender a operação do cliente, eu gosto muito disso. Isso talvez seja uma particularidade minha. Antes de eu oferecer qualquer serviço, eu gosto de entender como o meu cliente trabalha. Então, o que ele está fazendo, o que eu poderia... E aí aquela questão, eu estou entendendo o que o meu cliente precisa, e aí tem a questão do que a Genetec pode oferecer. Então, eu tenho que casar isso. Né? E aí você tem que analisar também, dentro da Genetec, qual a flexibilidade que ela tem para fazer algumas customizações, né? A gente faz isso para alguns grandes clientes. A gente tem contas globais, a gente faz isso para grandes clientes, né? Espera aí só um pouquinho. Vou te cortar, só um minuto. Nós começamos a falar e a gente já está indo para a Genetec, mas você estava falando desse universo que você veio, então que você trabalhou naquelas empresas e já foi construindo, essa é a sua história. Então a gente pode dizer que a tua essência é tentar identificar no seu cliente, naquela pessoa, naquela organização, naquela empresa, a necessidade que ela está buscando, traduzir isso numa solução e dentro dessa sua trajetória, dessa tua história, dessa tua caminhada, apresentar para ela algo que seja diferente. Algo que realmente vá fazer a diferença, melhor dizendo, na sua operação, exato, no seu cotidiano. Exato. Você acha que isso resume a tua carreira, um entendedor de problemas que converte em soluções? Podemos dizer isso, Ale? É um pouquinho disso, mas eu tive que ir um pouquinho mais a fundo. Eu tive que estudar um pouco isso. Sim. Né? Eu tive que me aprofundar um pouco mais na tecnologia. Né? A tecnologia, ela evolui muito rápido. Né? E a gente envelhece muito rápido também. Também, as duas coisas. Comentávamos isso em off. Mas o que acontece? Para a gente, aí, nem sempre as empresas têm tudo pronto. A gente está falando de Genetec, nem sempre a Genetec tem tudo pronto. Né? Ela tem que desenvolver. Mas aí a gente tem que entender também até onde a tecnologia pode atender a necessidade do nosso cliente. Sim. Né? E aí, uma coisa que eu gostaria até de contextualizar, né? Existe aí uma barra de temporal de evolução tecnológica. Né? Então, eu comecei falando lá da câmera IP, aquilo me empolgou na época, eu falei, caramba, isso aqui tem um futuro bom, né? Vamos aplicar isso aqui. Então, eu comecei a estudar, e aí você tem que acompanhar essa evolução. E aí você vem câmera IP, você vem câmera analógica, aí depois você passa para câmera IP, aí você começa a avaliar as aplicações, né? E aí você tocou num ponto muito importante. A própria infraestrutura também foi evoluindo, né? Foi evoluindo, porque até então a gente não tinha infraestrutura. Mas você tocou num ponto importantíssimo que eu acho que é a nova onda que vai realmente impactar na forma como a gente vive hoje, que é a extração de dados.
né? A inteligência. E aí não dá para a gente falar de inteligência sem a gente falar de evolução. Uhum. Então a gente tinha câmera analógica, né? Depois a gente passou para a câmera IP. Né? E num determinado momento da minha vida, esse cliente eu tenho que mencionar ele, mas eu estava fazendo o projeto do Aeroporto do Galeão. Né? E aí eu conheci diretores de TI, diretores de AVSEC, diretores de operação, e fui conhecendo um pouco da necessidade de cada um deles. Eram grupos multidisciplinares, reuniões imensas, né? Muito conteúdo. E aí, quando a gente entregou o projeto, né, o Marcos Almeida, um grande amigo meu, ele me levou no data center, né? E aí, no data center não, ele me levou no centro de operações do Galeão, depois de pronto, eu já conhecia, estava implementando lá junto com o pessoal. E aí ele falou, Nastro, olha que bonito, 2.000 câmeras, mais um sistema Apron. O Apron é um sistema que coleta o beacon da aeronave e plota ela num mapa sinótico em tempo real, né? Onde ela está. Né? Então eram 2 sistemas isolados, câmera e Apron. Né? Eu falei, olha que bonito, 2.000 câmeras, tenho 3 operadores, 2.000 janelinhas. E o que eu faço com isso? Nada. Isso não me resolve. Isso é bom para eu trazer o governador, tirar foto, né? Mas eu tenho 2.000 câmeras e não tenho a informação que eu preciso. Aquilo foi um choque para mim, de realidade, né? E eu falei, Marcos está totalmente certo, porque a gente não está provendo um benefício para o aeroporto. Ele vai ter a segurança, ele vai ter a evidência. Então, em qualquer evento que aconteça, aquela imagem de evidência vai estar registrada e ele pode usar para fins de investigação. Mas ele falou, Nastro, eu tenho aqui um grande investimento que eu poderia aprimorar a minha operação, eu poderia aprimorar a experiência do usuário, eu poderia melhorar os serviços do aeroporto, né? Eu poderia melhorar os tempos de voo. E ele começou a elencar uma infinidade de coisas que realmente poderiam. Mas naquela época, era muito ainda incipiente o uso da inteligência artificial. Né? E aí eu tenho que abrir um grande parênteses, porque existem muitas confusões no mercado sobre o conceito de inteligência artificial. Eu vou citar 3 pontos. O primeiro ponto é a detecção de movimento numa imagem. Né? O que é a detecção de movimento na imagem? No monitor você tem vários pontinhos, que a gente chama de pixel. Se o pixel varia e um conjunto de pixels varia, aquilo é um movimento. Não tem inteligência nenhuma naquilo. Né? O pixel mudou de cinza para verde, conjunto, ele detecta o movimento. Aquele movimento pode ser folhas de árvore balançando, carros passando, coelho, e assim por diante. Né? Isso é detecção de movimento. Esse é o analítico mais antigo que se existe no mercado. A base da base. A base da base. Aí depois entrou visão computacional. Né? A visão computacional, ela colocou esse analítico num nível um pouco mais alto. Né? E aí eu vou explicar de forma um pouco mais lúdica, né? Mas a visão computacional, ela consegue analisar dentro de uma imagem um carro e ele consegue verificar, ele consegue descartar todo o plano de fundo e falar, não, aqui tem um carro nessa imagem. Tá? Ele não vai te falar a cor do carro, marca, modelo, não vai falar velocidade, não vai falar sentido, mas ele sabe que tem um carro ali. Então a gente começa a implementar um certo nível de inteligência para reduzir falso alerta. Tá? E muita gente fala que a visão computacional é inteligência artificial. Não é. Não é. É uma forma de você processar uma informação e extrair um dado. Né? Mas você não está usando inteligência artificial. Por quê? Quando a gente entra no nível de inteligência artificial, você tem um algoritmo. Né? Esse algoritmo ele tem classificações. Então, quando você fala de inteligência artificial, esse algoritmo é capaz de discernir entre uma xícara e um microfone. Né? Agora, como é que ele faz isso? Ele aprendeu sozinho? Não.
né? Existe uma fase que a gente chama de treinamento assistido da inteligência artificial, né? E aí, como é que você faz esse treinamento? Você coleta, vamos supor, eu quero saber tudo sobre xícara, então eu vou pegar um dataset com 10 mil imagens de xícara e vou oferecer, em forma de treinamento assistido, para o meu algoritmo, né? Então ele vai começar a absorver todo aquele dataset de imagem e vai falar, isso aqui é xícara. E você vai ter xícara de cabeça para baixo, para cima, branco, verde, amarelo, azul, maior, menor, né? Então essa primeira classe, eu vou fazer uma classe só, que é a classe de xícara. Eu posso ter uma subclasse de xícaras? Posso. Aí eu posso começar a dizer para a minha rede neural, né, para o meu algoritmo, que eu quero separar xícaras com boca redonda de boca quadrada, né? E aí eu posso aplicar isso para a indústria. Então eu tenho níveis de classes que eu posso criar dentro de uma rede neural. Eu posso criar classes, por exemplo, de marcas e modelos de veículos, né? Cada modelo de veículo é uma classe. E aí eu vou fazendo esse treinamento. E como é que é esse treinamento? Esse treinamento é muito parecido com... Você tem filho, né? Sim. Então, 3. 3, né? Para ajudar, 3. Tá aí o desafio. Tá aí o desafio. E aí... Detalhe, gêmeos. Gêmeos? É. Parabéns. 2 meninos gêmeos e uma menina. Parabéns, parabéns. Para aumentar seu grau de dificuldade na sua análise, tá? O comparativo ficou mais difícil. Ficou. Mas, por exemplo, você pega o seu filho, aí você dá aquele brinquedinho, aquele tabuleiro que tem uns buraquinhos vazados de triângulo, bolinha, quadrado, retângulo, losango, né? Aí você dá um triângulo na mão dele e fala assim, filhinho, ó, encaixa essa pecinha nesse tabuleiro. Aí ele vai lá e tenta colocar o triângulo na bola. Aí você fala, não, filho, não é aí, tente de novo. Aí ele vai lá, pega o triângulo e vai no quadrado e não encaixa. Não, filho, não é aí, tente de novo. Aí ele vai lá e coloca o triângulo no triângulo. Parabéns, você acertou. Basicamente, esse é o treinamento de uma rede neural. Você oferece datasets para ela, né? Quanto maior o seu dataset, o grande segredo das redes neurais é o seu dataset. Quanto maior e melhor o seu dataset, melhor será o treinamento da sua rede, né, para classificação, né, e melhor será a curacidade dela. Então, quando a gente treina essa rede neural, a gente termina de treinar essa rede neural, aí você começa a oferecer para essa rede neural, por exemplo, vídeo ao vivo, né? Eu treinei a rede neural para uma indústria para reconhecer produção de copo, né? Então, tem vários modelos de copo e, no final da esteira, a rede neural precisa separar o que é taça, o que é xícara, o que é copo, né? E aí, você oferece esse vídeo ao vivo, né, ou algum vídeo pré-gravado, para verificar qual o índice de assertividade do seu algoritmo, né? E aí você consegue analisar, olha, de 100 mil copos que passaram pela esteira, ele errou 5%. Né? Tá alto esse índice de erro. Precisamos melhorar, porque a gente está falando de um ambiente controlado. Né? A gente não está falando de pesquisar copo de gente que está andando na rua com copo. Né? Então é um ambiente controlado. Então a gente precisa melhorar. Então precisamos melhorar o nosso dataset, fazer uma nova inferência, né? Treinamento. Com mais informação, treinar. Então é um processo, exige um pouco de cuidado, né? Tem toda aí uma forma de se você fazer essa aplicação, a estudar realmente, né, sobre redes neurais, né, como extrair informação a partir de imagens. E nessa época, eu tive o prazer de conhecer um grande amigo, né, que é o Ruiter, e é um professor para mim, é meu mentor nessa parte de redes neurais. E aí ele começou a me fornecer documentação, falou, olha, vai pesquisar. Infelizmente no Brasil, né, apesar da gente ter aí ITA, conheço muito bem o pessoal do ITA, tem assim grandes mentes brilhantes lá, né? O volume de material que a gente produz aqui no Brasil ainda é muito pequeno, né? Então a gente foi pesquisar muito material na Caltech,
no MIT, né? Uma coisa voltada para alguns grupos lá na Califórnia de inteligência artificial. E aí eu comecei a ler esses papers, né? Sobre os algoritmos. Eu assisti uma série de, acho que foram 12 capítulos de um professor da Caltech sobre produção de algoritmos para inteligência artificial e os níveis de profundidade que você pode aplicar, e classes, subclasses, etc. E aí eu comecei a entender que durante essa minha época sabática, eu comecei a aprender um pouco sobre Big Data também, né? E aí eu fui ver que muita gente, né? Não estou dizendo que isso é errado, mas muita gente pega algoritmo pronto, produzido em Python, da internet, que já vem pré-treinado, e aí você, dentro desse algoritmo, você fala, eu quero reconhecer carro na rua, marca, modelo e cor, né? Só que como ele não domina esse código inteiro, ele já pegou pronto e fez umas pequenas colocações ali de código, esse algoritmo geralmente ele é treinado para mais coisas, né? Então esse algoritmo geralmente ele reconhece carro, marca, modelo e cor, elefante, prego, taxinha, parafuso, ventilador, lâmpada. Ele não tem um foco específico. Não, ele tem muitas classes dentro, né? E aí, o que acontece? Quanto maior o número de classes que você vai reconhecer dentro do seu algoritmo, maior o processamento que você vai ter que utilizar, né? Então, às vezes você quer, o propósito seu é reconhecer uma xícara numa linha de produção, só que você tem um dataset tão imenso e você precisa de um servidor tão grande para fazer esse processamento, né, que você acaba inviabilizando a tecnologia, né? Essa experiência eu tive dentro do Galeão, né? E aí a gente estava fazendo... Existia uma necessidade de se reconhecer KPI de bagagem rolando na esteira, se a esteira estava em funcionamento, contagem de carrinhos na área de desembarque, uma série de problemas que a gente visualizou e contextualizou e discutiu junto com o cliente. O cliente falou, não, isso é extremamente necessário para a gente. A gente estava participando de uma concorrência, aí uma outra empresa desenvolveu também os algoritmos, né? Mas na hora dela aplicar o algoritmo, né, funcionava, atendia, mas ela consumia 10 vezes mais processamento do que o nosso código, né? Então, falar que hoje eu tenho um algoritmo de inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe qual é o poder computacional que a gente precisa ter na mão para executar aquelas linhas de código de inteligência artificial, né? E como ela foi treinada, se você realmente foi a pessoa que concebeu aquele código, se aquele código está bem estruturado, né? Se o seu dataset é bom, se o seu material de treinamento da rede é bom, né? Então, tem tudo isso, e isso faz parte da evolução. Nós chegamos hoje num ponto que tem assim, excelentes fornecedores de tecnologia para análise, e quando a gente fala em visão computacional, você sabe que tem um objeto ali, você consegue discernir. Quando você fala em inteligência artificial, redes neurais, você está classificando aquele objeto. Você está dizendo para o seu cliente que aquilo é uma xícara azul do tamanho tal. Você está fazendo uma classificação, né? E agora, aí entra um outro, eu diria, até um bom problema. Se a gente voltar lá para o Galeão, né, nós tínhamos 2.000 câmeras, certo? As câmeras só não filmavam o banheiro, o resto filmava toda a área. E se você falar em saguão de embarque, o que você tem dentro de um saguão de embarque? Tem mochila, mala, pessoas, crianças, sorvete, notebook, telefone celular. Você tem uma infinidade de coisas. É um shopping center. Então, imagina... E aí, quando você aplica o algoritmo de inteligência artificial, você está fazendo o quê? Você extrai uma informação de uma imagem. Uma ou várias, depende da aplicação que você desenvolveu para ser aplicada na fase de extração de imagem, né?
Por isso que eu digo, hoje a câmera, né, os sistemas de CFTV, sistemas de vídeo monitoramento, ficaram no século passado. O nosso século é outro. O nosso século é o século da informação. Né? E aí, quando a gente fala de 2.000 câmeras, imagina que cada câmera dessa gere 10 metadados. O que é um metadado? É um conjunto de informação. Nesse conjunto de informação você pode ter data, hora, o posicionamento, a georreferência, pode ser um cruzamento de rua. Você tem ali o índice da imagem, que é a evidência, né? E mais um alerta ou informação de marca, modelo e cor, a placa do veículo, a cor de uma camiseta, né? Quantos objetos tinham nessa mesa. Esse container de metadado pode trazer uma série de informações. E aí, se você colocar um algoritmo de vídeo para rodar dentro do aeroporto com 2.000 câmeras, cada câmera pode produzir 10 metadados por minuto. Né? E a gente está gerando outro problema. Antes, a gente tinha 2.000 câmeras e a gente não conseguia extrair informação. Aí a gente criou a inteligência artificial. E a gente aplicou a inteligência artificial nessas 2.000 câmeras. Agora eu estou gerando para você 20.000 informações por dia. Como é que você trata isso? Uhum. Essa é a grande questão. Produzir informação é uma coisa. Agora, tratar a informação, cruzar esses dados... É um novo desafio. É um novo desafio. E aí entra toda a parte de BI, dashboards, Big Data. Né? E aí eu quero fazer uma outra colocação. Né? Eu estava estudando um projeto que a Genetec implantou em Atlanta. Sistema de ITS, Intelligent Transport Systems. ITS envolve sistemas de clima, associado ao clima naquele trecho de rodovia, painéis de mensagem variável que sinalizam para o motorista o que está acontecendo na rodovia. Existe toda a condição de tráfego, volume de tráfego, velocidade média, número de classificação de veículos, detecção automática de incidentes, análise de dispositivos de automação. Por exemplo, eu tenho túnel, eu tenho que fazer exaustão do CO2 do túnel, eu tenho que ter os sistemas de emergência do túnel, sistemas de comunicação, né? E tenho mais 3.000 câmeras espalhadas na região ali de Atlanta. Né? Então, é uma imensidão de câmera, que câmera agora é sensor, uma série de dispositivos de IoT e dispositivos de automação. Né? Mais sensores de clima. Né? Como é que você junta tudo isso? Então, a gente conseguiu juntar tudo isso num dashboard. E aí, o operador ele parou de olhar a câmera. No monitor do operador, não tem mais câmera. No video wall da central de operação, não tem mais câmera. O cara ele traz a câmera por demanda. Ele recebe um conjunto de informação, a hora que pintou um alerta ali de um ponto de atenção que ele tem que olhar com mais cuidado, ele acessa por aquele conjunto de informações que todas as outras câmeras trouxeram para ele. Exatamente. Genial. Exatamente. E isso numa solução Genetec. Isso numa solução Genetec. Né? Então, é muito interessante porque nem sempre, vamos supor, o operador, a gente automatizou esse nível de informação, né? E o operador saiu da mesa dele. E aí, o que aconteceu? Nós conhecemos a análise de dados, né? E análise preditiva. Baseado em dado histórico, você pode analisar um trecho da rodovia. Então, você sabe que toda vez que chove num determinado horário, naquele trecho da rodovia, a probabilidade de acidente é muito grande, né? Por alguma condição. A gente pode automatizar isso dentro de uma outra ferramenta, por exemplo, que a Genetec tem, chamada Mission Control. E aí, nós temos lá toda a função climática, nós estamos coletando dados de clima em tempo real. O clima é um gatilho.
o trecho é outro. Então, toda vez que o clima indicar, olha, começou a chover nesse trecho, o Mission Control entende isso. E ele fala para o operador, operador, começou a chover nesse trecho, você tem que executar esses procedimentos. Se o operador não tiver na mesa dele, o Mission Control aguarda. Ele é um dispositivo de automação vivo ali, né? E aí ele fica aguardando. O operador não reagiu ao evento, né? Existe todo um procedimento configurado de ações e reações. Se o operador não reagiu dentro daquele tempo, ele escala isso para um supervisor. E aí o supervisor recebe a informação e o Mission Control diz para ele, pergunta para ele, olha, está chovendo nesse trecho e de acordo com os nossos dados, a ocorrência de acidentes, engavetamento é grande. Recomendo alterar o painel de mensagem variável, informando aos motoristas da rodovia para reduzirem a velocidade para 60 km por hora. Ele já recomenda isso. E aí, dependendo óbvio, nenhum sistema é 100% perfeito, mas dependendo da acuracidade do teu clima junto com a análise de dados, você pode executar a mudança da informação no painel de mensagem variável sem intervenção humana. Automaticamente. Simplesmente por ela identificar que ali há um risco de acidente em evidência e é preciso que as pessoas tomem uma providência, mas ela toma atitude no lugar das pessoas. Exatamente. Fantástico. Você pode estabelecer níveis de atendimento automático, né? É óbvio, quando a gente coloca isso... Sabe o que é... Desculpa te interromper. Sabe o que é legal disso? A gente saiu... Nós estamos falando de cidades, estamos falando de Atlanta. Nós saímos da mesmice que é só segurança pública. Não é verdade? Exato. Nós saímos do básico. O básico que é a segurança pública, é poder analisar se está acontecendo um roubo, se tem um conjunto de veículos ali andando em comboio, não é? A gente pode ter ações diferenciadas e poder executar preventivamente em outras áreas que não seja simplesmente a segurança pública. Não, a aplicação eu diria que hoje a extração de dados e o tratamento da informação pode ser aplicado em qualquer setor, né? A gente está conversando antes sobre B2B, varejo, né? Uhum. A gente pode extrair muita informação relevante para varejo, né? Desde experiência do usuário, otimização dos serviços, melhoria operacional, né? E tudo isso acaba gerando o quê? Em redução de custo. A gente sabe que o varejo trabalha com uma margem muito apertada. Uhum. Né? E tudo que você consegue prover de tecnologia que aumente a eficiência, a experiência, o consumo, né? A gente pode colocar isso como um diferencial dentro do varejo também. Eu não consegui ainda, Ale, visualizar algum setor do mercado que não tem aplicação para esse tipo de tecnologia. Que não consiga oferecer um benefício. Não vejo, não consigo ver. Todas as áreas hoje se beneficiam desse tipo de tecnologia, né? E a gente está falando de uma pequena aplicação dessa tecnologia. A gente está falando de extração de dados a partir de imagem. A gente pode extrair dados de uma série de outras fontes de informação, de texto, de conversas, né? Cruzamento de redes sociais, cruzamentos de redes sociais, né? Então tem uma série de outras fontes de informação que a inteligência artificial ela pode coletar, ela pode analisar, ela pode estruturar essa informação, né? E ela pode trazer algumas vantagens operacionais, a eficiência operacional para N setores do mercado. Você acredita, por exemplo, recentemente nós tivemos o caso aí daquele adolescente que invadiu escolas aqui no estado de São Paulo, teve também outro em Santa Catarina, em Joinville e tal. E todos eles nos dois casos, tiveram algo em comum, que foi que essas pessoas compartilhavam as intenções delas nas redes sociais. Então, o menino aqui, no caso de São Paulo, compartilhou no Twitter que ele iria fazer a invasão. Se nós tivéssemos uma tecnologia, como já existe, no caso da Genetec, por exemplo, já aplicada dentro de um operacional que buscasse essa inteligência artificial com algumas
palavras-chave pré-determinadas que identificasse esse risco, poderia ter evitado que isso acontecesse? Poderia. Esse assunto mexe comigo. É uma questão, nós já temos a tecnologia. Essa é a questão, nós já temos a tecnologia. A gente esbarra em algumas situações, algumas entraves jurídicos, né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu acho que a gente tem que avaliar um pouquinho a aplicação dessa lei para fins de segurança pública, né? E também em alguns pontos que a gente vê que nós vemos que são críticos, né? A análise das redes sociais hoje, não só redes sociais, a gente pode analisar outros meios de comunicação, né? Mediante uma autorização judicial, né? Mas eu acho que a gente bate mais hoje no entrave jurídico do que no entrave tecnológico. Não existe entrave tecnológico, nós já temos ferramentas para isso, né? E ferramentas que praticamente trabalham sozinhas. Eu vou dizer que a gente pode carregar um dicionário de palavra-chave dentro de um Big Data e estabelecer coletores de dados em redes sociais, em outros tipos de sistemas, né? Sem uma invasão de privacidade, né? Mas que a gente possa aplicar isso para segurança pública, para proteção dos nossos filhos, dos nossos parentes. Até porque a inteligência artificial ela só vai identificar o que realmente for risco. Exatamente. Não é? Aí é o tal negócio. Eu acho que a falta de conhecimento sobre a tecnologia gera essa dúvida, né? Quando você programa um dicionário de dados dentro de um Big Data, por exemplo, para buscar a palavra-chave, ele não vai procurar na minha conversa, eu estou conversando com a minha esposa, com a minha filha, estou falando de viagem. Esse assunto não interessa para ele, ele nem vai chegar nesse assunto. Uhum. Ele vai buscar palavras como faca, matar, raiva, ódio. Existem níveis de algoritmos que fazem análise de sentimento. Então, o que acontece? Esse algoritmo ele consegue interpretar o texto que você escreveu ali no Twitter e identificar que você está expressando ódio. Entendeu? Uhum. E aquela informação é relevante. E aí ele pode verificar com que recorrência você escreve textos de ódio, se aquilo está sendo atribuído a alguém e georreferenciar de onde está vindo aquela informação. E isso pode ser citado como um ponto de atenção dentro da segurança pública, né? Então, temos tecnologia sim hoje. Eu já vi essa tecnologia funcionando, funciona, né? Você pega aí textos prontos da internet e pede para ele analisar o contexto daquele texto, ele consegue interpretar o contexto do texto, fazer análise de sentimento e dizer, olha, é uma expressão de ódio muito forte. Tem racismo ali naquele texto. Uhum. Né? Então, eu acho importante, porque eu tenho 2 filhas, né? E você fala, existem tantas pessoas que falam, é um tema muito delicado, né? Mas tem tantas pessoas que falam de invasão de privacidade. Se você não quer a sua privacidade invadida, aí o que eu recomendo para você? Jogue o seu celular fora. Jogue o seu celular fora, entendeu? Quando você sai na rua, coloca um óculos, um boné, entendeu? Não use nem smartwatch, nada, né? Não saia com o seu carro, saia de bicicleta. Porque se você não está sendo rastreado de uma forma, você está sendo rastreado de outra. Todo mundo baixa aplicativo no celular. Quando você baixa aplicativo no celular, o próprio aplicativo pergunta, eu posso coletar os seus dados para fim de melhoria do meu app? Não. Ele está analisando o seu comportamento. Exato. Hoje, se nós não possuíssemos nenhuma câmera instalada nas cidades, nenhuma, seria possível extrair milhões de dados do seu comportamento. Eu sei o que você come, quanto tempo você gasta para comer,
qual o seu ticket médio de consumo de alimento, né? Quais os produtos que você mais consome, né? Porque eu sei que o Alexandre é um cara que tem um poder aquisitivo maior, então ele consome em regiões mais caras, então ele gosta do restaurante tal, que é de carne. Eu conheço o teu padrão de comportamento, né? Sei quem é você, sei onde você mora, qual o tempo de percurso que você leva para chegar na sua casa. Eu conheço todos os teus hábitos, porque o celular é um grande coletor de informação. Exatamente. De várias empresas. E você permitiu isso. Aí você fala, poxa vida, para fins de segurança pública, será que eu não posso coletar um dado a mais para salvar vidas? A gente está falando de salvar vida, né? A gente coleta dado para analisar padrão de consumo, né? E eu acho que também não é ruim. Claro que não. Quantas vezes a gente pode estar aqui falando, conversando e falando assim, poxa, Ale, eu preciso trocar o pneu do meu carro, o carro é assim, que marca que você recomenda, tal. E a gente conversa aqui 3 minutos sobre pneu. Aí eu pego o meu celular, abro o browser, propaganda de pneu. Exato. Entendeu? Nós trabalhávamos numa rede de supermercados, já falando de coletando dados e tal, e o aplicativo do celular oferecia vantagens para as pessoas fazerem uma pré-compra pelo celular. Tocando nesse assunto. Todas as vezes que geolocalizado você estava próximo àquele supermercado, aparecia um push com desconto no seu celular te oferecendo conforme o seu comportamento para você ir no supermercado fazer aquisição de um determinado produto. Você vê. E você não considera isso uma invasão de privacidade? Lá nos primórdios, quando eu estava ainda lá na distribuidora, né? Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos sobre um equipamento que ele era um equipamento que colocava dentro de uma operadora de telecom, né? E aí todo o conteúdo de internet passava por ele e ele filtrava e ele sabia origem e destino, eram os primeiros filtros de conteúdo ali e análise de conteúdo, né? Isso antes do ano 2000, isso foi em 99, 98, 99, já estavam analisando conteúdo. Então você começou ali a navegar, eles já estavam filtrando tudo que você estava lendo de página, coletando, armazenando aquele dado. Era uma máquina que custava $800 mil cada caixa, né? Mas já eram os primórdios da análise de conteúdo. Né? E hoje o pessoal faz isso num push de celular, né? Fica escutando conversa. Né? Exato. Então, e tudo isso com a nossa permissão. Então eles estão fazendo de forma legal. Né? Então, por isso que eu digo, essa questão de termos ferramenta para melhorar a segurança nas escolas, nós temos ferramenta. Né? Óbvio, a gente tem a ferramenta, a gente vai gerar esse conteúdo, as forças de segurança já têm um laboratório de pesquisa forense tecnológica aprimorado para receber todo esse dado, esse conteúdo. Nem todos. Né? Então, a gente tem que avaliar isso e aí entra aquela questão que você colocou no meio da nossa conversa. Temos o alicerce? O que é o alicerce? É o meio de comunicação. Né? Quando a gente fala de análise de dados, a gente tem que puxar muito dado, né? Muita informação, e a gente tem que transportar essa informação. Se a gente está transportando informação dentro de uma corporação, você tem a sua rede. Quando a gente fala de segurança pública, você tem que transportar isso de uma polícia civil para uma polícia militar e vice-versa, outros centros de investigação. Nós temos a infraestrutura de telecomunicação para transportar toda essa massa de dados. Né? É uma coisa que tem que ser planejada também. Né? Então a gente tem lá os dispositivos gerando dado, a camada de rede transportando esse dado e temos a central fazendo toda a análise, vínculo, extração de dados, enfim, gerando informação relevante para a tomada de decisão. Né? Esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que ferramenta temos,
talvez não tenhamos toda a nossa infraestrutura de rede 100% pronta, né? Uma coisa muito importante, na segurança pública ou monitoramento público, monitoramento de rodovias, ferrovias, né? Todo esse conceito de CFTV consumia muita rede. Imagina você mandando streaming de vídeo em tempo real para uma central, dentro do município. Então você tem que criar mega infraestrutura de rede. Hoje você não precisa transmitir em tempo real toda aquela massa de vídeo. Só os eventos que realmente importam. Metadado. Então a gente reduziu em 10 vezes o consumo de rede. Está entrando o 5G. Né? Então a gente tem que analisar todo esse contexto de infraestrutura. Né? Mas uma coisa é muito importante. Com o uso da inteligência, conseguimos reduzir o consumo de rede também. Né? Tem muita câmera hoje que está conseguindo processar uma parte do analítico dentro dela. Então, eu não preciso ficar transmitindo o vídeo inteiro para a central, para processar na central. Eu analiso dentro da câmera, gero a informação, pego a foto da evidência e mando para a central. Né? Imagina, você tem 5.000 câmeras lendo placa de veículo, pegando marca, modelo e cor e mandando mais o vídeo para a central. Não é desnecessário isso. Né? Você pode ter um pré-processamento na central. Então, são coisas que são as evoluções. Nós chegamos num estágio muito, muito bom de maturidade tecnológica. Né? Temos que saber aplicar essa tecnologia para a gente também não consumir um recurso de servidores, um recurso computacional muito grande. Né? E assim, essas aplicações, como você falou de escola, são factíveis hoje. Então, a gente tem tecnologia para realmente melhorar a análise, até fazer uma análise preditiva de ameaça. Né? Então, de acordo com o dado que a gente coletar, a gente pode fazer uma análise preditiva sim. Né? Então, muito são legal. Pontos que a gente coloca. Ale, nós estamos caminhando para o final e o foco do Alcatalk sempre foi levar informação para os nossos integradores. Né? A gente quer abastecê-los com informações para que eles apresentem para os seus clientes as melhores opções, aquilo que eles têm de disponível dentro do portfólio da Alca, né, com os seus parceiros, com os seus fabricantes, para que eles possam levar essas informações para os seus clientes. Como que você acredita que a Genetec pode auxiliar esses integradores lá no projeto dele, lá no dia a dia dele, quando ele estiver participando de um processo junto a um cliente, ele visitou uma fábrica, uma indústria, um porto, um aeroporto, está lá no portfólio dele, ele vai participar de uma concorrência, como que ele pode apresentar uma solução Genetec para que esse cliente dele possa ser impactado por toda essa tecnologia que nós conversamos hoje aqui? Ali, um ponto importante a Genetec também é um provedor de sistemas de vídeo monitoramento, leitura de placa e analíticos de vídeo. Só que a Genetec, ela avançou alguns patamares. E hoje nós temos uma plataforma unificada que fornece melhorias para a parte de operação, transformação digital e inteligência. Né? É uma plataforma que traz dashboards, BI, faz análises, automação, como a gente conversou. Para o nosso integrador é muito importante, porque a gente tem um conteúdo tecnológico muito grande. Né? E nós oferecemos para os nossos integradores treinamentos de certificação. Né? A gente aproveita para transmitir tudo o que a gente está gerando de novidade tecnológica, a gente está colocando dentro dos nossos treinamentos. Né? Então, a gente faz a nossa transferência de conhecimento através desses treinamentos. Né? Existem treinamentos gratuitos dentro da Genetec. Né? A Genetec ela tem um hub de documentação tecnológica que eu me espantei. Né? Quando eu comecei a trabalhar na Genetec,
eu fui me aprofundar. Eu sou um grande consumidor de documentação, adoro ler manual. E eles têm uma infinidade de documentações e foi aí que os meus horizontes foram se abrindo, né? E eu acredito que o integrador ele possa sair desse mercado de CFTV convencional e dar um up para a empresa dele, indo para essas novas tecnologias que a Genetec está oferecendo. O que a gente está oferecendo hoje no mundo, nenhum outro concorrente está oferecendo, né? Então a gente oferece essa oportunidade para o nosso integrador, para ele absorver esse conhecimento. E a Genetec, ela tem as áreas de verticais, né? Eu sou responsável pelas verticais de governo, educação e infraestrutura. Infraestrutura envolve tudo que se move. Uhum. Porto, aeroporto, rodovia, ferrovia. E a gente também realiza o que a gente chama de Genetec Day. A gente pega o integrador, todo o corpo técnico dele, a gente leva para dentro da Genetec, a gente faz uma imersão de um dia, né, falando sobre toda a nova tecnologia que a gente está disponibilizando para ele, o que é, como funciona, as aplicações, os speeds para você entrar no mercado, né? Então a gente tem todo esse envolvimento com o nosso canal, né? O canal trouxe uma oportunidade. Nastro, estamos trabalhando no aeroporto, não tenho essa afinidade ainda, estou lá com ele no aeroporto. Tem um engenheiro dedicado só para a infraestrutura dentro da Genetec. Esse engenheiro vai ajudar na concepção do projeto. Como é que você estrutura o projeto? Quais as necessidades do cliente? Né? Quais os módulos que a gente pode colocar para esse cliente? Quais as melhorias? Né? A gente ajuda esse integrador no speech de venda da solução, né, para o usuário final. A gente não atua no usuário final, então a gente está sempre ali de braços dados com o integrador, né? Então a gente faz todo esse trabalho para que realmente ele tenha sucesso, né? E que a gente tenha também uma melhor análise da situação do nosso integrador, do nosso usuário final, né? E oferecer a melhor solução para ele, dentro do budget e das necessidades que ele colocou, né? Então a gente tem todo um trabalho, a Genetec em janeiro agora se reestruturou totalmente, né? Então temos as verticais de Build Industrial, que está com o José Castro, temos toda a parte de Retail e Banking, que está com o José Neto, né? Temos um gerente de canais, que é o Vitor Martins, que está totalmente dedicado, e a Genetec ela funciona como um relógio, né? Então a gente tem a área de marketing, a gente tem a área de business developer, a gente tem a área de verticais, canais, e todas essas áreas elas estão interconectadas e cada área tem o seu poder de contribuição para o sucesso do integrador e do usuário final, dos nossos distribuidores. Então é toda uma sinergia que a gente coloca ali, uma força que a gente coloca para que realmente o integrador, o distribuidor, o usuário final tenha sucesso na realização do seu projeto. É um empenho muito grande que a gente faz, né? Mas eu diria que, apesar de todos os comentários que o mercado ainda está começando a engrenar, estamos indo muito bem. A Genetec do Brasil está indo muito bem. A América Latina como um todo está indo muito bem. Estamos além das nossas metas, né? E graças a esse trabalho de proximidade com os nossos canais, né, e de inovação tecnológica. Esse é um ponto fundamental, né? A Genetec, para concluir, ela, alguns anos atrás, ela era o 10º maior provedor de sistemas de controle de acesso no mundo. Hoje nós somos o 2º. Hoje a Genetec é o 2º maior provedor de sistemas de controle de acesso do mundo, né? A gente já está com uma infinidade estou com projetos de instalação agora nos sistemas públicos aí de controle de acesso. Estamos realizando grandes parcerias tecnológicas. É um produto plug and play, né? A gente está inovando na área de controle de acesso, então o integrador ele vai ter o mínimo de dificuldade para implantar a solução. Basicamente ligou na tomada, ligou o controlador, estabeleceu a regrinha, está funcionando, acabou, né?
Então, a Genetec pensa muito nisso, na inovação, é uma empresa extremamente inovadora e a gente está muito motivado para continuar esse trabalho, né, junto com os nossos canais. Legal. E não posso deixar de puxar a sardinha para o nosso lado. Como você enxerga a parceria da Genetec com a Alka? Olha, eu vejo com excelentes, bons olhos, né? A Alka, ela é uma empresa que ela está bem antenada com o nosso perfil também, né? A Alka, ela possui pessoas que estão olhando para dentro do operacional dos clientes, né? Então, eu tenho conversado muito com o Rafael, né, o pessoal da área comercial, e eu vejo assim, Nastro, o nosso cliente tem esses pontos que precisam ser melhorados, tal. O que a Genetec tem de novo? Então, existe uma sinergia muito boa entre Genetec e Alka, e a Alka, ela consegue captar essas necessidades, ela consegue transformar em oportunidade, né? Então, eu acredito que nós vamos ter excelentes frutos aí nos próximos meses em projetos. Eu acredito que a parceria só tem a frutificar porque o alinhamento estratégico é muito parecido, né? E os componentes estão bem alinhados. Então, eu acho que a gente tem um bom caminho para percorrer aí. Legal. Pessoal, nós estamos chegando ao final desse Alka Talk. Hoje nós recebemos aqui o Alexandre Nastro, da Genetec, que deu uma aula para a gente aqui muito bacana sobre tecnologia, sobre como essa tecnologia pode impactar no seu cliente, no caso de você que é integrador, na sua empresa, no caso de você que é de uma indústria ou que você está no setor público. Existem muitas e muitas soluções que a Alka e a Genetec pode trazer para o seu negócio, para o seu empreendimento, para o seu projeto. Procure a gente, nós estamos aqui disponíveis para poder fazer aí essa ponte junto com a Genetec e fazer também com que essa solução possa impactar positivamente no seu negócio, na sua operação, no seu dia a dia, tá certo? Não posso deixar de pedir para você, que é novo por aqui, se inscrever no nosso canal, deixar aquele joinha se curtiu, deixar o seu comentário se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma informação. Nós estamos deixando aqui também no GC o nosso site, alcadistribuidora.com.br. Esse é o principal canal de comunicação conosco, né? Então lá você tem todos os dados, os nossos telefones, o nosso WhatsApp, se quiser mandar uma mensagem, o nosso e-mail, alcadistribuidora.com.br, tá bom? Siga também a Alka nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn como Alka-Network. Estamos no Instagram como alka.distribuidora e estamos também no Facebook como Alka Distribuidora BR, tá certo? Só entrar lá, é os nossos canais de comunicação principal, é onde a gente tem um elo de ligação com você um pouco mais próximo, tá certo, pessoal? Até o próximo Alka Talk. Alexandre, muito obrigado. Seja bem-vindo para uma próxima, porque esse papo não vai ter fim nunca, eu acredito. E em breve nós estamos de volta com outra opção para você assistir do nosso Alka Talk. Até a próxima.